Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então hoje a gente vai falar sobre o postulado de Riemann, tá certo? Bom, meu nome é Igor Gisberg e essa aqui é a Orgânica Avançada. Sejam todos muito bem-vindos. Então, para a gente começar, né, o nosso vídeo de hoje, a primeira coisa que a gente precisa conversar a respeito é o que é um postulado, né? Tá certo? Então, segundo o dicionário, né, o dicionário aqui Michaelis, consultado online, segundo esse site aqui, que vocês podem verificar se vocês quiserem, tá? Um postulado é uma proposição não demonstrada e não evidente, né, que é considerada como ponto de partida, né, de um sistema teórico. Tá? Na matemática, muitas vezes a gente chama isso de axioma. Tá? Ele é um princípio que a gente admite ali, né? É uma hipótese que a gente admite ali e a gente vai então construir um conhecimento a partir dele. Tá certo? Então é nesse contexto, né, que a gente entende o postulado de Riemann, né? Ok. Então, o postulado de Riemann, né, foi formulado pelo George Riemann, que trabalhava na Iowa State University, né, Universidade Estadual do Iowa, né, nos Estados Unidos. E a motivação para esse postulado, né, foi baseado no fato, né, de que estados de transição não podem ser observados experimentalmente. Então, com isso, a gente precisa de estratégias alternativas indiretas, né, já que a gente não pode observar elas diretamente, a gente precisa de alternativas indiretas para estudar suas estruturas e energias. Certo? Então, o postulado de Riemann é baseado em uma hipótese, né, que estabelece que o estado de transição de uma reação química é estruturalmente mais próximo da espécie química energeticamente mais próxima. Tá? E dito assim de outra maneira, né, de uma maneira mais simples, é que espécies que são energeticamente próximas vão ser também estruturalmente próximas. O que significa isso, né, graficamente? Se a gente olhar aqui um diagrama de energia pelo caminho reacional, né, a gente pode ter uma situação em que os reagentes passam por uma barreira de energia, né, evoluem até o máximo local de energia, que é o estado de transição, e depois diminuem para obter os produtos. Esse estado de transição aqui, que é o seu máximo local de energia, ele é mais próximo energeticamente dos produtos. Então, estruturalmente, tá, esse estado de transição aqui vai ser mais próximo do produto. Tá? E a gente chama esse estado de transição aqui de estado de transição tardio. Em contraste a essa situação, a gente tem uma outra situação em que os reagentes podem evoluir para os produtos, né? Agora passando por uma menor barreira de energia aqui, o máximo local de energia aqui pelo ET, né? Estado de transição. Tá? A gente tem que, energeticamente, o estado de transição ele é mais próximo dos reagentes. E como consequência, então, né, estruturalmente, esse estado de transição vai ser mais próximo dos reagentes. Como a gente não consegue observar esse estado de transição, a gente pode racionalizar comportamentos, estabilidade desse estado de transição, baseado nesse caso aqui na estrutura do reagente, porque o estado de transição está próximo ao reagente, é um estado de transição precoce, nesse caso aqui, né? Mais próximo do reagente, ou no caso de um estado de transição tardio, mais próximo aos produtos, a gente pode racionalizar a estrutura ou propriedade desse estado de transição baseado nas estruturas do produto, tá certo? Duas publicações seminais nessa área, né? A primeira foi feita pelo Leffler, tá? Publicada aqui nesse jornal Science, em 1953, e posteriormente o Riemann, né? Ele discutiu isso mais em detalhes e entrou assim em maiores especificidades, né? E amarrou uma série de ideias que estavam sendo debatidas na época, né? Nesse JAX aqui de 55. Tá certo? E aí o postulado recebeu o nome dele, embora outros cientistas também discutiam, né, a natureza e as implicações do, do estado de transição com as espécies que eram energeticamente mais próximas, reagentes ou produtos. Ok? Então, agora eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns exemplos. Então, isso talvez seja um momento de revelação ou não, talvez vocês saibam ou não, mas vale a pena mencionar, né? É que, seja de maneira consciente ou não, vocês já têm usando bastante o postulado de Riemann, né? Quando você vai discutir uma série de reações em química orgânica. Tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, a partir desse momento aí, uma série de exemplos em que vocês naturalmente acabam usando o postulado de Riemann para entender a reatividade das moléculas, né? Mesmo se não tenha sido chamada a atenção de vocês explicitamente para isso. Tá? Mas é o que a gente usa naturalmente. Tá? Vai ficar bem claro aí na sequência. Ok, então vamos lá. Exemplo número 1, né? Quando a gente fala de reatividade de SN1, né? Dialetos de alquila, vocês já foram confrontados com essa ordem de reatividade, né? Dialetos de alquila terciário são mais reativos que secundário, que são mais reativos que muito mais reativos que primário, são mais reativos que metila. Isso está atribuído à estrutura do carbocátion intermediário gerado nessas substituições de SN1. Ora, mas quando a gente pensa em velocidade, a velocidade está associada ao menor
barreira energética associada a cada etapa. E aí a gente fala de estrutura do carbocátion. Então você está associando ali a estrutura do carbocátion à energia do estado de transição. Então isso aí já é uma ponte, né, que naturalmente a gente usa o postulado de Raymond. Então, por exemplo, se a gente pega aqui a reação de SN1 genérica, né, o nucleófilo reagindo com aleto de alquila, RX, onde R pode ser terciário, secundário, primário, metila, a gente obtém um produto de substituição aqui, e aí tem o subproduto HX. Tá? A gente viu, né, que carbocátions terciários são mais estáveis, ou seja, menor energia, que carbocátions secundários, que por sua vez são mais estáveis que carbocátions primários, são mais estáveis que carbocátions metila. Tudo bem? Então, quando você tem um aleto de alquila aqui e ele se ioniza, né, tá? Você tem aqui uma primeira etapa que vai formar esses intermediários aqui. Depois o diagrama de energia ele evolui para dar origem ao produto, né? Ao produto observado. Então aqui a gente truncou, né? A gente cortou e está olhando uma janela, tá? Limitada assim a formação do reagente, a transformação do reagente ao intermediário, tá certo? E aí vocês podem ver, né, que é uma primeira etapa aí que é endergônica, né, que absorve energia. E aí vocês podem ver aqui que o estado de transição é o máximo local em qualquer uma das etapas, qualquer que seja o carbocátion formado, mas esse estado de transição aqui, né, ele está energeticamente próximo à energia do intermediário. Então, esses estados de transição aqui, né, eles são estruturalmente próximos à estrutura do intermediário. Então, como esse intermediário aqui, terciário, ele é o mais estável, significa dizer que o estado de transição também tem tendência a ser o menor em energia. E aí o secundário ele vai ser um pouco mais alto em energia, o estado de transição correspondente também vai ser um pouco mais alto em energia, e aí sucessivamente. Tá? Então, quando a gente fala a SN1 ela é facilitada, ela ocorre mais fácil para a formação dos carbocátions terciários, depois secundários, depois o primário, depois o metila, né? Tem a ver porque os estados de transição, né, eles seguem essa mesma ordem energética. Então, naturalmente, né, a gente tem usado o postulado de Raymond, porque a gente está concluindo sobre a barreira energética associada a essa primeira etapa, né, a energia do estado de transição associada a essa primeira etapa, né, baseada na estrutura dos intermediários, porque a primeira etapa é endergônica, aquele cenário ali que o reagente ele se transforma num produto, que nesse caso aqui é a espécie intermediária, né, mas aí passa por uma barreira de energia ali, tá, maior, onde o estado de transição ele é estruturalmente mais próximo ao produto, tá certo? Que nesse caso aqui é o nosso intermediário. Um segundo exemplo que eu queria falar para vocês envolve a seletividade de reações de halogenação de alcanos. E aí a gente pode ou clorar eles ou bromar eles, né? E essa seletividade está associada ao fato de a gente ter uma etapa intermediária, né? Que é exotérmica ou endotérmica. Tudo bem? Então a gente pega aqui esse alcano aqui, né? Que a gente tem 1CH e 3 metilas, e a gente pode então reagir ele com X2, onde X pode ser cloro ou bromo, na presença de luz, tipicamente luz ultravioleta, né? E aí, no caso do X igual a cloro, a gente tem 63% da cloração na metila e 37% da cloração no CH. Enquanto no bromo, a gente tem menos de 1% de cloração na metila e 99%, quase quantitativo, no CH. Ou seja, muito mais seletivo para a bromação do que a cloração. Então, se a gente pensar em termos de mecanismo, né, o mecanismo dessa transformação ela é uma cadeia radicalar. Então, o X2 né, ele sofre homólise na presença da luz, gerando dois radicais X ponto. Esse radical X ponto abstrai o hidrogênio do seu alcano, produzindo HX e o radical R ponto. Esse radical R ponto reage com uma outra molécula de X2, capturando então o halogênio, produzindo o seu composto, o alcano halogenado, né, e gerando mais X ponto. Então essas duas etapas aqui, né, são etapas de propagação, tudo bem? Onde você está regenerando o radical X ponto, que volta aqui e recupera. Então você tem aqui um ciclo, né, de propagação, onde cada vez mais você produz o composto desejado, que é o alcano halogenado. Essa primeira etapa aqui é a etapa de iniciação, e a etapa de terminação está omitida, né? A gente não está discutindo a etapa de terminação, tá? Mas a etapa de propagação é a que é mais importante. Quanto mais eficiente ela for, maior vai ser o rendimento do seu alcano halogenado. E aí o que acontece é que para essa primeira etapa da propagação, né, ela pode ser exotérmica ou endotérmica. Tá? Exo ou endo aqui é uma abreviação de exotérmico e endotérmico, tá bom? É só para fazer uma estrutura mais curta.
Então pode ser exotérmico ou endotérmico. Tá? E a segunda etapa ela sempre vai ser exotérmica, tá certo? Então, se a primeira etapa e a segunda são exo, globalmente o processo é exotérmico ou exergônico, né? E aí a transformação é espontânea. Se o processo for endotérmico, tem uma segunda etapa exotérmica, o que acontece é que normalmente essa etapa aqui ela é um pouco endotérmica e essa etapa aqui é muito exotérmica. Então, globalmente, o balanço de energia faz com que o processo seja globalmente exotérmico ou exergônico. Então, esse é um caso específico, né, que vale a pena mencionar e dependendo da fonte de consulta que vocês leiam, né, que vocês vejam, muitas vezes esse é tomado como um sinônimo ou como equivalente, né? Mas o fato é que, normalmente, para a transformação ela ocorrer espontaneamente, a transformação tem que ser exergônica, o que significa dizer que o ΔG menor que zero. Então, a transformação é espontânea. Se for ΔG maior que zero, ela é endergônica e a transformação não é espontânea. O que acontece é que o ΔG, energia livre de Gibbs, né? ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. E nesse caso aqui, o termo T ΔS ele é muito pequeno, então ele pode ser negligenciado. Então, no caso, a gente tem aqui que ΔG é aproximadamente igual a ΔH. Tudo bem? Então, quando a gente fala em exotérmico, né, entendo como exergônico. O endotérmico também como endergônico. Tá? Então, aqui a gente está falando de exotérmico e endotérmico, mas da mesma forma, né, exergônico ou endergônico. Tá certo? Ok, então quando a gente pensa na seletividade desse alcano mostrado aqui, né, a cloração ou a bromação, vocês vejam que a cloração ela é muito menos seletiva que no caso da bromação. Isso pode ser entendido justamente pela diferença nessa etapa aqui da propagação. No caso do cloro, tá, a gente tem aqui essa etapa do radical cloro ponto, né, que se refere a esse radical X ponto aqui, abstraindo o hidrogênio do seu alcano, né, e o R vai ser o restante da molécula aqui, né. Então, por exemplo, quando o cloro abstrai aqui do seu alcano, né, do seu RH, tá? A gente forma o HX, que nesse caso é o HCl, e depois forma o radical correspondente, né, dependendo da posição onde o hidrogênio foi abstraído. No caso do cloro, essa abstração ela é exotérmica. E pelo fato de ser exotérmica, o estado de transição aqui ele é precoce, ou seja, o estado de transição aqui ele se assemelha muito à estrutura dos reagentes. Tudo bem? Então, o que acontece é que a diferenciação energética aqui entre os dois estados de transição ela é pequena. Então, como a diferenciação energética entre os dois estados de transição ela é pequena, estruturalmente eles também são mais próximos, tá? Relativamente mais próximos. Então, você não tem tanta diferenciação aqui, tá? E aí, por não ter tanta diferenciação aqui, a seletividade ela é bagunçada. Mesmo que as diferenças de energia entre os dois radicais elas sejam significativas, né? Um terciário é bem mais estável, um radical terciário é bem mais estável que um radical primário, você não tem uma diferenciação energética aqui muito grande, então, porque justamente eles são próximos à estrutura do reagente, né? Então isso faz com que a seletividade seja pior nesse caso. No caso da bromação, essa etapa aqui ela é endotérmica, o que significa dizer então que você começa do seu reagente e você passa por estágios de transição que são tardios. Então, os estágios de transição agora aqui, eles vão se assemelhar energeticamente e estruturalmente aos produtos dessa etapa. Tá? E aí, como o radical primário ele é muito mais alta em energia que um terciário, né? Um terciário é muito mais estável, ocorre então que o estágio de transição associado à formação desse radical terciário também é muito mais baixo em energia do que o estágio de transição associado à formação do radical primário. Então, energeticamente, eles são muito diferentes e aí a seletividade aumenta, né, de maneira considerável. Tudo bem? Então, perceba aí que nessa reação, né, mais uma vez, a gente vê a manifestação do postulado de Raymond como uma consequência dessa etapa intermediária aqui, da cloração ser exotérmica e da bromação ser endotérmica. Tudo bem? Um terceiro exemplo agora, né? E ele envolve a regioseletividade de reações de substituições eletrofílicas aromáticas. A gente viu, né? Vocês talvez já tenham visto ou não, né? Mas a regioseletividade, o fato de você ter uma substituição nas posições orto ou para ou na posição meta, vai depender se você tem um grupo doador de elétrons, aí da orto para dirigente, ou um grupo retirador de elétrons, que é então meta dirigente. Tudo bem? E isso diz respeito, como a gente já viu várias vezes, né? Vocês podem ver em vídeos desse canal, vocês já devem ter estudado em Química Orgânica, né? Que isso diz respeito à estabilização do intermediário catiônico, que é o intermediário de Wheeland. Então, numa substância eletrofílica aromática, né? Mostrada aqui para vocês de maneira mais
mais clara, você tem aqui um anel aromático com grupo G, que pode ser doador ou retirador de elétrons. Você passa por um estágio intermediário aqui catiônico, tá? E aí a estabilidade desse intermediário catiônico aqui, né, que vai justamente motivar esse padrão de substituição do eletrófilo no anel. Aí ele perde, esse intermediário ele perde um próton e dá origem então ao produto de substituição. Se o grupo G é doador, a gente tem uma substituição orto ou para. Se o grupo D é retirador, normalmente a gente tem uma substituição meta. Tudo bem? Então, a substância eletrofílica aromática, né, é ditada pela estabilidade desse intermediário catiônico, é um intermediário de Wheeler, tá? Esse cara aqui. Tá? Essa reatividade vai depender dessa natureza eletrônica que a gente mencionou. Tudo bem? Então, se a gente olhar aqui o diagrama de energia associado a essa transformação, de maneira geral, né, a gente olhar aqui essa primeira etapa, que é a etapa determinante de velocidade, a barreira energética aqui ela é a maior, vai passar por esse estágio de transição aqui, né, e a gente vê, mais uma vez, né, todo o raciocínio que a gente desenvolveu em substâncias eletrofílicas aromáticas, né, em que a substituição ela ocorre de acordo com a estabilidade desse intermediário catiônico. Por quê? Porque como você tem aqui uma primeira etapa, tá, que é endergônica, tudo bem? O estágio de transição ele vai estar mais próximo energeticamente desse intermediário aqui e, consequentemente, o estágio de transição vai estar estruturalmente mais próximo desse intermediário aqui. Tudo bem? Então, a gente pode concluir sobre a natureza desse estágio de transição e o quão mais estabilizado ou desestabilizado ele é, baseado na estrutura do intermediário aqui, desse produto, né? Dessa primeira etapa. E aí uma segunda etapa é a perda do próton, e aí realmente a formação do produto observado. Mas a gente está olhando aqui, né, só para essa primeira etapa aqui, tá? E aí a estrutura do estágio de transição ela é mais próxima do produto dessa primeira etapa, que é o seu intermediário catiônico e intermediário de Wheeler. Okay? E um quarto e último exemplo que eu queria dar para vocês é sobre as regras de seleção envolvendo reações pericíclicas e todo o raciocínio que a gente faz por trás, né, dessas reações pericíclicas e explicar a seletividade delas, né, baseado nas formas dos orbitais moleculares que nós conhecemos. Se vocês lembrarem, né, das reações pericíclicas, né, e são elas aqui de maneira mais discriminada, eletrociclizações, cicloadições, transposições sigmatrópicas e reações de N, bom, que é a principal representante das reações de transferência de grupo, né, vocês vejam que a gente sempre racionalizou a seletividade, né, a partir dos orbitais moleculares, tá, dos reagentes. Tá? Então, a partir dos orbitais moleculares dos reagentes, por exemplo, aqui numa eletrociclização, para dizer que ela é conrotatória, ou numa cicloadição, como a de Esauder, né, reagindo, por exemplo, a homo do butadieno com o orbital pi estrela, ou alumo do dienófilo, né, ou numa transposição sigmatrópica 3,3, tá? Ou numa reação de N mostrada aqui, né? A gente sempre acessou aí os orbitais moleculares do reagente, tá certo? Para racionalizar se a reação seria permitida ou não por via térmica ou fotoquímica. Isso nada mais é também, mais uma vez, a aplicação do postulado de Raymond. Porque agora, novamente, a gente tem uma reação aí que geralmente é exotérmica, que é exergônica, né? Em que o estágio de transição ele é estruturalmente próximo dos reagentes. Os orbitais moleculares do estágio de transição também vão ser estruturalmente mais próximos dos reagentes. E isso permite que a gente racionalize se a reação vai ser permitida ou não, termicamente ou fotoquimicamente, a partir da estrutura dos reagentes, o que envolve os orbitais moleculares dos reagentes. Então, essas regras de seleção elas também usam aí o postulado de Raymond, né? Tá? Ok. Bom, pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí tido uma visão clara sobre o quão importante é o postulado de Raymond e o quanto a gente acaba usando ele como uma ferramenta poderosa aí na investigação de mecanismos reacionais e para obter informações de estágios de transição a partir dos reagentes ou produtos, né, ou produtos ou intermediários aí de uma sequência reacional. Tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam. Comentem com os amigos, né, para que as pessoas que se interessem por química orgânica conheçam o canal. Né? Vocês são todos convidados muito bem-vindos. Tá certo? Bom, obrigado, gente. Um abraço e até a próxima.